E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar de fisiologia, tá? Fisiologia 1. Vamos falar de polarização e despolarização de membrana. E antes, vamos deixar só um recadinho aí. Aqui, ó, deixei uma canequinha aqui atrás da psicologia, porque estamos no mês de setembro. Lá na faculdade vai ter o Setembro Amarelo, tá? Então, homenagem aí aos estudantes de saúde mental e os profissionais aí que trabalham com a saúde mental também. Beleza? Então, é isso aí. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Randall, esse é o RNA. E aqui a gente vai fazer essas salas de estudo mais curtinhas, focadas, beleza? Então, sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho super saudável. Se ajeita na cadeira e vem comigo! Telinha de introdução e hoje a gente vai falar de potenciais elétricos, tá? Potencial de ação, potencial de repouso, beleza? Então, bora estudar. Então tá aqui, ó, um slide só, coloquei essas 6 imagens aqui, tá bom? Vou explicar para vocês o que está se passando aqui, que célula é esse exemplo que eu deixei aqui e com essas imagens aqui, eu vou conseguir explicar para vocês essas 3 fases aí. O potencial de ação, o potencial de repouso e a utilização da bomba de sódio e potássio. Beleza? Então, essas imagens estão representando um neurônio motor. Beleza? Então, essa regiãozinha aqui, mais escura, está representando o lado de fora da célula. Tá bom? A parte amarelo é o lado de dentro e esse tracinho mais escuro aqui é a membrana, beleza? Então é assim que funciona, ó. O lado de dentro tá cheio de potássio, beleza? Cheio de potássio que tem carga positiva. Do lado de fora tá cheio de sódio que tem carga positiva também. Então, por que o lado de dentro está negativo nessa próxima imagem? Porque, assim como foi discutido em aula, aqui dentro a gente tem muitas proteínas e elas são de carga negativa. Além disso, a gente tem milhões de outros íons também aqui nesse mesmo momento, tá bom? Mas o que interessa realmente para a gente é o sódio e o potássio, tá? Então, o que vai acontecer? Esse estado aqui, ó, esse estado de do lado de fora estar positivo e do lado de dentro estar negativo, é o estado basal que a gente fala, o normal, tudo bem? Então, aqui a gente já tem a primeira definição, que é o potencial de repouso ou potencial de membrana. É a mesma coisa. O que é esse potencial de membrana? É a membrana da célula sem estar estimulada. Tudo bem? Sem estar estimulada. Esse pedacinho amarelo aqui, nesse momento, está sendo representado uma estrutura de um neurônio, tá? Que ela chama axônio, tá bom? É uma parte do neurônio, tá bom? Que chama axônio, tá? Então, nesse momento aqui, ela está em repouso. Eu não estou recebendo estímulo nenhum. Isso é um potencial de membrana. É a minha célula sem nenhum estímulo. Tudo bem? Não quer dizer que ela está parada. Não quer dizer que o meu neurônio esteja parado. Simplesmente ele não está recebendo nenhum estímulo nesse momento. E aí ele se encontra neste estado, que é o estado estático, basal, beleza? E aí, nós vamos para essa próxima imagem, que está mostrando o quê? Os canais de sódio aberto. Aqui, ó, os canais de sódio. Esse aqui é o do potássio, tá? Vou fazer um potássio aqui, bonitinho. Esse aqui é o de potássio. Então, os canais de sódio aberto. Então, o que é que aconteceu aqui? Essa célula, essa membrana, ela recebeu um estímulo, um impulso nervoso, tá? Ela recebeu um estímulo que chegou aqui e por conta de que esses canais que são feitos de proteína,
eles são dependentes de voltagem. E o que quer dizer dependente de voltagem? É que ele abre e fecha quando passa uma eletricidade por essa membrana. Tá? Então, ele é dependente dessa voltagem. Então, passou uma eletricidade por essa membrana, os canais de sódio vão abrir. Tá bom? Primeiro abre um, depois outro, depois fica tudo aberto. Tá? E aí, o que vai acontecer? O sódio que estava do lado de fora vai começar a entrar. Vai entrar muito sódio na célula. Esse momento é a que a gente chama de despolarização. Então, o que é a despolarização? É a mesma coisa que potencial de ação. Ou seja, é a minha membrana da minha célula sendo estimulada e fazendo com que os canais de sódio sejam abertos e o sódio entre na minha célula, tá bom? Então, isso é a despolarização, tá bom? É essa troca de carga. E aí, ó, a gente vem para essa imagem aqui, que é o que está acontecendo. O potencial de ação, ou seja, a despolarização, está nesse sentido. Ou seja, eu recebi o estímulo aqui, ó. E aí, eu vou caminhando, carregando essa carga elétrica por toda a minha membrana. E eu vou despolarizando toda ela, beleza? Então, por isso que esse potencial de ação está aqui. Até onde? Até eu chegar na minha célula-alvo. Até onde eu quero que esse estímulo seja efetuado, tá bom? Então, isso é o potencial de ação. Isso é a despolarização de membrana. Então, olha lá, ó, tenho essas duas setinhas representando a entrada do sódio, tá? E aqui a troca de sinais, tá? E o potencial está indo nessa direção. Então, aqui ainda vão ser abertos os canais de sódio para que despolarize tudo, beleza? E aí, como foi discutido em sala também, quando eu chego num limiar, tá? Num nível de despolarização alto, que a minha membrana já não aguenta mais, o que vai acontecer? Os canais de sódio serão fechados. Por quê? Porque eu não quero mais que essa célula, que essa membrana, que essa célula seja despolarizada. Já está muito já, tá bom? E aí, nesse mesmo momento, o que eu faço? Eu abro os canais de potássio. Por que eu vou abrir os canais de potássio? Porque eu quero fazer com que essa membrana volte ao estado normal. Mas os meus canais de sódio já estão fechados. Eu não consigo mais fazer isso. Não consigo mais mexer neles. Então, eu vou abrir outro canal, tá bom? E esses canais de potássio também são feitos de proteína e também são dependentes de voltagem. Então, quando essa voltagem alcança um limiar, ele automaticamente abre, tá bom? Para que o potássio saia, para que ele vá para fora da minha célula, para que eu tire carga positiva dele, tá bom? E aí vão abrir vários canais de potássio, vários. E aí eu venho para essa última imagem aqui, ó. E o que está acontecendo nela, ó? O momento de despolarização, ele está aqui, ó. Aqui eu tenho uma despolarização de membrana. Aqui eu tenho um estado basal ainda, tá? Ó. E acontece tudo na mesma hora, tá bom? Então, aqui nesse pedaço eu tenho o estado basal. Eu estou despolarizando nessa região aqui. Nessa região eu estou despolarizando. E nesse momento aqui, ó, que o potássio está saindo, nesse pedacinho aqui, eu estou repolarizando, tá bom? Então, aqui é a minha repolarização da membrana, tá? Então, tudo isso está indo naquele sentido ali, ó. Tá tudo indo para lá, ó. Então, eu vou despolarizando e vou repolarizando logo atrás. Por quê? Porque se eu deixar ela despolarizada, eu não consigo mais fazer movimento nenhum, tá bom? Então, eu preciso que ela volte ao estado normal, ao estado basal, tá bom?
E aí, o que vai acontecer? Então, eu estou repolarizando aqui. E tudo isso vai caminhando nessa direção. Aí, quando eu terminar de repolarizar todo mundo, eu vou ter o quê? O meu potássio do lado de fora e o meu sódio do lado de dentro. Eu já tenho as minhas cargas da forma que eu quero. Porém, eu não tenho os elementos, os íons nos locais que eu quero. E aí eu volto para essa primeira imagem, aonde a gente tem a atuação da bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer? Ela vai colocar o potássio para dentro, tá aqui, ó, e o sódio para fora. Pronto. Eu repolarizei ela, tá bom? Eu devolvi o estado basal dela, o estado estático da minha membrana. Tudo bem? Então, esse é o potencial de ação. Essas são os potenciais elétricos que acontecem na membrana. Beleza? Então, como que a gente pode aqui definir o potencial de repouso? Aquela forma que eu falei no começo do vídeo, tá? É o estado da membrana que não está estimulada. E o potencial de ação, a despolarização da membrana, é o estado dessa membrana estar estimulada, tá bom? Então, eu recebo um estímulo, eu despolarizo, eu tenho um potencial de ação. Beleza, pessoal? E aí, quando eu estou nesse estado aqui, eu começo tudo de novo, dessa mesma forma. Certo, gente? Então é isso, potencial de ação, potencial de repouso, sala de estudo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda pra caramba o meu canal e o trabalho que eu faço aqui, certo? Então, se inscreve, compartilha, bons estudos e até a próxima!